Olá, estudantes do sexto ano, aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos falar de doenças do sistema nervoso. Nós já conhecemos, nós já aprendemos sobre o sistema nervoso, que ele é dividido em duas partes, o central e o periférico. Então nessa aula nós vamos falar da atrofia e da distrofia muscular, duas doenças relacionadas ao sistema nervoso. Mas antes disso, vamos para os nossos recadinhos? Cadê o seu material? Cadê o seu caderno? Cadê o seu penal? Para fazer as anotações, os registros de palavras, conceitos que nós vamos aprender nessa aula. Então vamos lá? Qual é o objetivo da aula? Desenvolver atitudes relacionadas aos cuidados com o corpo e ao bem-estar. Se nós estamos falando de doenças que acometem o nosso sistema nervoso, nós temos que aprender, entender, compreender essas doenças. Então, quando nós aprendemos, nós compreendemos essas doenças, nós estamos desenvolvendo atitudes para cuidar do nosso corpo e termos o quê? Um bom-estar, né? Um bem-estar para a gente viver bem, para a gente brincar, para a gente se divertir, para a gente conversar com os nossos familiares e fazer todas as atividades do dia a dia. Então vamos dar uma olhada nessa imagem. Repare bem, quem que está nessa imagem? Você conhece essa pessoa? E você pensa assim, Fabiano, nunca vi esse rapaz, esse cara na minha vida. Mas não é a pessoa em si. Reparem na roupa dessa pessoa. Reparem o local aonde ele se encontra. Sem saber muito, a gente já identificou. Qual é a profissão dessa pessoa? Isso mesmo. Pela vestimenta, nós identificamos que é um profissional da saúde. Provavelmente um enfermeiro, provavelmente um médico. Então vamos para a nossa pergunta? Você costuma ir ao médico com frequência? Super importante ir ao médico. Então, converse com a sua família, converse com seus pais, converse com o seu responsável. Você está indo ao médico com frequência? No pediatra, que é o médico especialista em cuidar das crianças e dos adolescentes, é super importante visitar o médico com frequência, fazer exames. Ele vai indicar se você precisa tomar alguma vitamina, se você não se sentir bem, ele que vai indicar provavelmente um procedimento ou um medicamento. Por isso é importante visitar esse profissional. Qual é a importância da visita regular ao pediatra? Então, meio que eu já contei para você. Eu falei que o pediatra é aquele médico que é especializado em atender as crianças, os adolescentes. Porque as crianças, os adolescentes, são diferentes dos adultos. Nós somos diferentes. Tem acontecimentos no corpo que estão acontecendo. Agora eu pergunto, por que é importante visitar ao médico? Eu vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno. Voltamos. Olhou bem o médico da imagem? Olhou. Então, por que é importante visitar este profissional? Mas Fabiano, eu só vou ao médico quando eu estou doente, quando eu estou sentindo alguma dor. Não necessariamente. Por isso é importante essa visita regular. Não necessariamente eu posso estar me sentindo mal, estar com febre, por exemplo, ou alguma dor no corpo, e ir ao médico. É
claro que quando a gente não se sente bem, devemos visitar o médico. Porém, essas visitas regulares é para quê? Para evitar, é uma precaução. Lembrando que crianças e adolescentes estão sofrendo mudanças em seus corpos, associados aos hormônios, por exemplo. Então, acontecem muitas transformações, o crescimento, o desenvolvimento do corpo. E esse médico vai acompanhar esse desenvolvimento. E se alguma coisa não estiver indo bem, não for o normal, o ideal para os seres humanos, esse médico vai identificar. Vai solicitar um exame, vai mandar para outros especialistas e, se for o caso, localizar e identificar alguma enfermidade ou alguma situação. Então, às vezes, a gente pode estar no sentido bem, estarmos bem, mas nessa visita é só um acompanhamento. Ok, está tudo bem com a pessoa, está tudo bem com essa criança, pronto, e ela vai para casa. Caso alguma coisa esteja descoberta, aí nós temos esse tratamento precoce para evitar futuros problemas. E nós vamos adiante. Nós vamos falar primeiramente da atrofia. O que será que é isso? Reparem bem na imagem. Você consegue comparar a perna da esquerda com a perna da direita? Você percebe alguma diferença? Então, a atrofia muscular é o quê? É a redução, a diminuição do volume do músculo. Reparem como a perna da esquerda é mais fininha que a perna da direita. Ou seja, ocorreu uma redução do volume muscular. Então, é a perda de volume e do enfraquecimento devido à diminuição do tamanho das células que formam os músculos. Muito provavelmente, essa pessoa vai ter uma dificuldade na locomoção. Existem basicamente dois tipos de atrofias: a causada por desuso e a neuromuscular neurogênica. E nós vamos conhecer um pouquinho dessas duas. Então, atrofia muscular por desuso. Vamos pegar essa palavra, desuso. Nós já sabemos que a atrofia é uma perda de volume da massa muscular. Ocorre como consequência da falta de atividade do músculo, como o próprio nome sugere, desuso. Nós não usamos esse tecido muscular por alguma razão. Já vou contar para você. É o tipo de atrofia que atinge em grande número as pessoas da terceira idade. Então vamos observar as imagens que eu trago para você? Na esquerda, nós temos uma imagem de um músculo normal. Na direita, um músculo atrofiado. Percebam a diminuição do volume, a perda de tamanho das células musculares. Ok, isso é atrofia. É muito comum as pessoas da terceira idade, Fabiano, terceira idade? Eu vou contar. Quem é o pessoal da terceira idade? É o nosso vovô, é a nossa vovó. Então, são as pessoas que já têm uma grande quantidade de experiência na vida. E essas pessoas, com o passar do tempo, vão ficando mais paradinhas, não realizam tantas atividades físicas, já não trabalham tanto porque estão aposentadas. O próprio corpo já vai enfraquecendo e tem uma perda natural desse volume muscular. Então, na maioria das vezes, as pessoas da terceira idade já não carregam tanto peso, já estão com os ossinhos um pouco mais fracos. Então, é natural que essas pessoas fiquem um pouquinho mais quietinhas, mais sentadinhas, mais deitadinhas. A maior parte do tempo, das 24 horas do dia, elas ficam não com tanta atividade quanto um adulto normal, que trabalha, que pratica um esporte. Embora a gente não pode generalizar, porque existem pessoas da terceira idade super ativas, e é isso mesmo. Converse com seu vovô, converse com a sua vovó, se eles estão fazendo alguma atividade física, incentive, participe com eles, brinque com eles, fazendo com que eles se movimentem, que eles se mexam. Porém, é muito comum que essa atrofia, por desuso, acometa as pessoas da terceira idade, porque se elas vão ficar a maior parte do tempo sentadinhas
ou deitadinhas, esse músculo não vai estar trabalhando. Um dia, 2 dias, uma semana, um mês, alguns meses. E vai ter uma redução do volume das células musculares. E nós temos a atrofia muscular neurogênica. É diferente. Também é uma atrofia. Eu tenho uma perda, uma diminuição do volume do músculo. Mas acontece por um outro motivo. Se dá por uma lesão em um nervo que se conecta ao músculo. Olha a diferença. Não é por desuso. Na anterior, a pessoa está parada. Aqui foi um nervo lesionado que vai acometer essa redução do volume desse músculo. É o tipo de atrofia mais grave e acontece de forma mais repentina. Então, nós temos aqui também uma imagem. Na esquerda, um músculo normal, está aqui na região do braço. E na direita, a atrofia muscular, você percebe a diminuição desse volume muscular. A diferença dessas atrofias estão associadas à causa. Na primeira, desuso. Na segunda, uma lesão no nervo. E a atrofia muscular espinhal, chamada BIAME. O que será que é isso? É uma doença genética. O acontecimento, a causa é diferente, que causa a morte de algumas células específicas do nosso sistema nervoso, que controlam o quê? O movimento de muitos músculos, principalmente das pernas e dos braços. Então, se é uma doença genética, a pessoa já nasce com essa condição. Então, também é uma perda de volume muscular, mas a causa é genética. Sem o comando dos neurônios motores, os responsáveis pela movimentação, os músculos se degeneram, perdem a força muscular, ficando cada vez mais o quê? Fracos. Perdendo também a sua massa, o seu volume. E aqui nós temos uma imagem de uma criança. Já que é uma situação genética, essa criança nasceu assim, é congênita. O que significa ser congênita, Fabiano? Veio com o nascimento, nasceu com esta situação. E veja que aqui nós temos uma equipe médica fazendo todo um trabalho com essa criança. Como nós temos o músculo associado a isso, nós percebemos um respirador, porque nós temos os músculos que estão associados ao coração e a outras partes do corpo, não necessariamente só braços e pernas. Não existe uma cura para esta atrofia, para a AME, mas existem tratamentos que podem ajudar nessa condição. Por isso a importância de visitar o médico. Lembra daquela nossa imagem inicial? Por que é importante uma visita regular ao pediatra? Caso a criança não aparente nada visualmente, mas nessa visita regular ao médico, ele perceba alguma coisa nos exames. E nós vamos para a nossa primeira atividade. A atrofia muscular espinhal, a AME, vou dar uma dica, aquela genética, é uma doença degenerativa que destrói os neurônios motores. Ok, já entendi. Que se inicia na vida fetal. Lembra que eu falei que era congênita? E progride na infância e na adolescência. Qual é a importância, então, do diagnóstico precoce dessa doença? Veja que essa pergunta está associada àquela imagem inicial. Por que é importante, então, visitar ao médico e ele fazer esse diagnóstico precoce dessa doença? O que vai facilitar na vida da pessoa? Eu vou dar um tempinho para você e eu já retorno.
E aí, copiou no seu caderno essa atividade? E a letra? Bem caprichada? Depois eu quero ver esse caderno. Mostre para os seus familiares, mostre para o seu professor, mostre para a sua professora de ciências. Então vamos para a resposta esperada. Por que é importante então o diagnóstico dessa doença da AME? Mas não necessariamente só dessa doença, de muitas outras. É essencial que a AME seja diagnosticada de forma mais rápida possível. Por quê? Ela é uma doença degenerativa. Quanto mais demorarmos para descobrirmos a doença, mais destruição desses neurônios vai acontecer. Pois a intervenção precoce, farmacológica ou não, ou seja, a utilização de medicamentos, melhora a qualidade de vida tanto dos pacientes como das suas famílias, da mãe, do pai, que vão acompanhar, que vão estar com essa criança em casa, auxiliando e acompanhando. E aí nós vamos para a distrofia. Nós entendemos o que é a atrofia muscular. E agora, qual é a diferença para a distrofia muscular? Ela se refere a um grupo de doenças genéticas nas quais os músculos que controlam o movimento enfraquecem. Vamos dar uma olhada na imagem? Aqui nós temos, então, na esquerda, um músculo normal e, na da direita, um músculo que está sofrendo distrofia. É muito parecido a atrofia com distrofia. Você percebe essa perda de movimento, essa perda da força do músculo. No geral, apenas os músculos de movimentos voluntários são afetados. Mas algumas formas dessa doença também podem atingir o quê? O coração, porque tem um tecido muscular do tipo cardíaco, e outros órgãos de movimentos involuntários, que tem tecido muscular do tipo liso. E a distrofia muscular de Duchenne? É uma situação que acomete muito as crianças, muitos adolescentes. Só afeta pessoas do sexo masculino, porque é uma doença genética, então está associada ao cromossomo masculino, que essa pessoa vai desenvolver. Ela é transmitida pela mãe, que é portadora desse gene. Porém, é no sexo masculino que vai desenvolver. Surge por incapacidade do organismo de produzir uma proteína, fundamental para o funcionamento dos músculos. A sua inexistência leva a uma perda das fibras musculares. Então, nesse caso, a pessoa que tem a distrofia muscular de Duchenne não produz uma proteína. A mãe passou essa condição para o filho do sexo masculino. Mas a mãe não apresenta essa distrofia. Ela só tem um gene e ela passa para o seu filho. Aí sim, ele não vai produzir essa proteína e os seus músculos vão ter uma quantidade menor dessas fibras musculares e essa criança não vai ter forças nos seus músculos voluntários, das pernas, dos braços. Lembra? Voluntário é aquele que eu faço o movimento conforme a minha vontade. Os sintomas incluem quedas frequentes, porque não tem força nos músculos das pernas para a sustentação, dificuldade para se levantar ou correr, andar oscilante, panturrilhas grandes, porque está forçando muito, fazendo muito um trabalho, e dificuldades de aprendizagem. E nós vamos para a nossa segunda atividade. Na espécie humana, há uma doença hereditária, que é passado da mãe, do pai, para os filhos. Nesse caso, nós estamos falando da distrofia muscular Duchenne, que passa da mãe portadora para o filho do sexo masculino, em que ocorre a degeneração e atrofia dos músculos esqueléticos, aqueles que estão associados com os ossos, movimentos voluntários. A criança afetada do sexo masculino começa a apresentar os sintomas entre 2 anos e 6 de idade, que vai se agravando, vai piorando, culminando com a morte em torno dos 12 aos 15 anos, isto é, antes da maturidade sexual. Essa doença afeta crianças do sexo feminino ou masculino? Eu meio que já dei a resposta para vocês. Uma dica eu dei. E ele quer que você justifique por que é no masculino ou no feminino. Eu vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno.
Retornamos. Vamos dar uma olhada na resposta esperada desta atividade? Então, a distrofia muscular de Duchenne é uma doença genética que a mãe é portadora e passa para os seus filhos do sexo masculino. E o que vimos na aula? Entendemos, compreendemos um pouquinho o que é a atrofia muscular e os tipos e a distrofia muscular. Nessa aula, nós falamos sobre doenças do sistema nervoso. 2 tipos, a distrofia e a atrofia. Espero que vocês tenham gostado e até breve.